noite, irmãos. Então, foi-me dado o privilégio de estudar com os irmãos essa noite o assunto sobre as qualificações, né? E nós temos dois textos, especificamente das epístolas de Paulo, que tratam sobre as qualificações para os ofícios de presbítero e diácono. Então, nós estaremos estudando, fazendo uma parte de análise introdutória, estrutural. Depois nós vamos analisar também alguns termos que Paulo usa. Alguns se repetem. Primeiro, a forma mais detalhada está em 1 Timóteo, capítulo 3, e depois Paulo, no capítulo 1 de Tito, ele de forma um pouco mais resumida, inclusive citando alguns outros critérios, né, algumas outras expressões que não ocorrem em 1 Timóteo, mas obviamente não são excludentes, elas se complementam, né? Então nós estaremos dando uma olhada nisso aí, para que a gente possa entender a importância desses homens, e são homens, né? Deus tem chamado homens para liderar a sua igreja, não que Deus não dê valor à mulher, respondendo à crítica das feministas e a mentalidade igualitarista, né? Mas a liderança cabe aos homens, né? Então Deus chamou os homens para estarem sendo cabeça. Então vamos orar primeiro e aí nós estaremos dando início ao nosso estudo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos esse momento tão importante, um privilégio que temos de nos debruçar, de deixar tempo, Deus, de separar tempo para o estudo da Tua Palavra. E te agradecemos, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo, que em nós habita, Ele também nos ilumina e nos acompanha, ó Deus, nos guiando como Teus filhos para o entendimento da verdade, e Ele mesmo testemunhando em nosso coração a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor seja, ó Deus, fazendo com que pensemos com a mente de Cristo e tenhamos, ó Deus, cativo todo pensamento sob a autoridade do Senhor Jesus. Abençoa-nos, corrige-nos naquilo que porventura estejamos entendendo errado, e que o Senhor Deus firme a nossa convicção sobre uma base sólida, inabalável, que é a Palavra do Senhor. E em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Ok, vamos começar então abrindo o texto das Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 13. E aqui nós temos então as Escrituras, a Palavra de Deus, ela nos instruindo a respeito dos oficiais e dizendo assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Tito, capítulo 1, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. A palavra de Deus, ela diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher,
que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ok, vamos voltar, nós vamos analisar basicamente o texto de 1 Timóteo, porque o que nós vemos lá em Tito, basicamente é o que ele está dizendo, só que de uma forma um pouco mais resumida, né? Bom, aqui em 1 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 13, Paulo ele se dirige a 3 grupos de pessoas. Aqueles que desejavam ser presbíteros, aqueles que desejavam ser diáconos e as mulheres, né? Então, nós vamos nos deter durante nosso estudo para falar sobre os diáconos e os presbíteros. E a pergunta é, quem são essas mulheres? Né? O verso 11 diz assim, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Alguns têm visto nesse versículo aqui a oportunidade para defender o diaconato feminino. Tá? E aí a gente tem algumas respostas para isso aqui. Em primeiro lugar, parece-nos que não há nenhuma evidência de que no primeiro século tenha existido diaconato feminino. Já começa por aí. Mas e lá no caso de Romanos, capítulo 16, verso 1, quando Paulo fala, e Febe, aquela que serve, né, a igreja de Cencreia, ou aquela que está servindo a igreja de Cencreia. Alguns têm traduzido que está servindo, porque o verbo aqui é diaconel, né? Na verdade, aquela que está como serva, na verdade é um substantivo, né? Aquela que está como serva. E a palavra lá, de fato, é diácono. Aí alguns pegam e falam, tá vendo aqui a prova textual, bíblica, de que a igreja primitiva tinha diaconisa. Febe era diaconisa. Bom, em primeiro lugar, a palavra ali não necessariamente não designa, não significa ofício. A palavra podia ser usada para qualquer pessoa que estava a serviço, né? Então, alguém que está servindo. Então, por exemplo, como Jesus, uma vez é chamado por Paulo de o servo de Deus, o diácono de Deus. E Jesus não era diácono. Não no sentido técnico, ofício da igreja neotestamentária. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre, isso aqui é chamado de falácia de vocabulário, tá? Num livro chamado Exegese Suas Falácias, do Donald Carson, que mudou agora o título, eu não lembro qual o título que está novo agora, acho que Os Perigos da Interpretação Bíblica, acho que é alguma coisa por assim que mudaram o título, da editora Edições Vida Nova. E nesse livro ele tem um capítulo que trata sobre falácias vocabulares, que a pessoa pega só essa palavra, ela etimologicamente, ou ela significa assim, e aí por causa disso, então, tal pessoa tinha essa atitude, ou significava. Então, é um erro. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de uso. Quais são as evidências, então, que temos para dizer que Febe não era diaconisa? Primeiro, porque não há nenhum registro dos pais da igreja, nem da história da igreja, nem da tradição da igreja, que aponte para diaconisas na igreja primitiva do primeiro século. Tá? Não há. O surgimento de diaconisas, dessa figura, né, como oficial, mulheres designadas, ordenadas, como sendo um cargo instituído pela igreja, vai surgir no século V depois de Cristo. Aí vai surgir por causa da questão do batismo, né? Então, no momento em que a prática do batismo se dava, em que o batizador ficava nu junto com o batizando, né? E aí na hora de batizá-lo, os dois nus ali, ele batizava. Então, por causa disso, resolveram então instituir as diaconisas para que elas pudessem batizar as mulheres, né? Questões óbvias, né? Então, e outros trabalhos como de viúva, tal, e assim por diante. Bom, mas você não tem. Então, e a pergunta então quem são essas mulheres que Paulo se refere no verso 11?
você tem a resposta no capítulo 5. No capítulo 5, verso 3 ao verso 16, você tem aqui o que Paulo vai chamar também de as verdadeiras viúvas, né? Então, são as verdadeiras viúvas. Bom, viúva é que o marido morre, né? Mas peraí, pastor, tem a viúva falsa? Aquela, tem, a gente faz essas brincas, né? Foi aquela que o camarada foi ali comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Aí ficou viúva de marido vivo, que às vezes o pessoal usa a expressão. Acho que no Nordeste tem essa expressão, no Norte também, né? Viúva de marido vivo. O cara sumiu, não dá notícia, e a mulher não sabe se ela é casada, se o marido está vivo ou não. Bom, não é nesse sentido que Paulo está usando aqui, verdadeira e falsa viúva. A ideia de as verdadeiras viúvas são mulheres que, não tendo filhos crentes, ou não tendo filhos que pudessem sustentá-las, que perdendo seu marido, né, na morte, e elas então decidindo não casar novamente, mas consagrar sua vida ao serviço da igreja, tá? Então, por exemplo, elas poderiam servir como mestras do bem, que Tito, no capítulo 2, lá da primeira da epístola dele, ele fala assim: quantas mulheres que sejam mestras do bem, tal. Então, essas mulheres, elas eram sustentadas pela igreja, elas eram cuidadas, porque, primeiro, ela não tinha marido e não tinham filhos, né? E aí era um problema para ela, socialmente falando, não tinha quem sustentá-la. Então, a igreja, no seu papel social, ela assumiu o compromisso de cuidar das irmãs. Lembra que naquela época não tinha previdência social, né, aposentadoria nem nada. Trabalhou, tinham que comer. Não trabalhou, não tinham que comer. E uma mulher idosa, uma mulher já madura, ela não tinha como desenvolver renda na maioria das vezes. Então, eram mulheres que ficaram viúvas, o marido morreu, os filhos não eram crentes ou não tinham filhos que pudessem sustentá-las, e elas tinham feito realmente o compromisso de não casar, porque se casasse, aí deixava de ser viúva, já estava casada, né? Então elas realmente assumiam o compromisso público: ó, não vou casar e eu vou me dedicar para servir a igreja. E aí, dentro dessas atividades, nós temos o caso de Febe, que provavelmente é uma dessas verdadeiras viúvas, aquela que serve a igreja em Cencreia, né? Então era alguém que estava vinculado à igreja. Isso não era um ofício, isso não era um cargo de autoridade, né? Mas era alguém que estava à disposição em servir a igreja. Talvez de preparar comida, de ajudar na hospedagem, né? De poder cuidar das crianças, instruir as mulheres mais novas a serem boas esposas, boas mães, pelo fato de elas terem a experiência acumulada, tá? Então, por isso, e aí o detalhe, por que Paulo, no verso 11, diz que elas também têm qualificações? Porque essas mulheres, elas deviam evidenciar algum tipo de virtude. Porque se elas estarão a serviço da igreja, se elas estarão responsáveis de instruir as jovens esposas ou as jovens solteiras, né, elas deveriam ter bom testemunho. E aí, nesse sentido, elas têm que serem respeitáveis, né? Elas têm que não ser maldizentes, porque elas estariam tendo livre acesso às famílias da igreja. Pensou, uma senhora que ficasse intrometendo na vida de uma família com a outra e causando e levando incêndio de uma casa para outra, ia causar um tumulto danado, né? E diz também que não pudesse ser maldizente, que elas deveriam ser temperantes, ou seja, ter equilíbrio, né? Ser pessoas que fossem equilibradas, prudentes, pessoas que soubessem ter limite nas coisas e fiéis em tudo. Então, observe bem que o critério delas era menor, mas são critérios que apontam para relacionamentos. Por quê? Porque o trabalho delas envolvia transitar entre as famílias da igreja, né? Então, lembrando esse aspecto. Então, alguns têm colocado o verso 11 como se referindo a algumas interpretações possíveis, né? Alguns interpretam que o verso 11 se refere de fato à diaconisa. Nós já dissemos que está descartada essa possibilidade. Primeiro, porque não existiu diaconisa na igreja, isso é factual, isso é fato histórico, até que chegasse o século V depois de Cristo, quando pela primeira vez se organizou, se ordenou diaconisa. E também durou pouco tempo, tá? Logo, se a igreja cristã entendeu que também não tinha base, resolveram por outros motivos acabar com as diaconisas. Isso lá por volta do século V, anos 600 e alguma coisinha, depois de Cristo. Bom,
Outra interpretação é de que as mulheres aqui sejam as esposas dos presbíteros ou as esposas dos diáconos. E aí, às vezes, quando vai se dar uma exortação, você fala, quanto aos que aspiram ao episcopado, os presbíteros, quanto aos diáconos, agora vamos falar para as mulheres deles, né? E aí pega o versículo 11 e joga para as mulheres. Mas aí a gente tem que lembrar que essas virtudes aqui do verso 11, não é só para a esposa de presbítero ou de diácono, é para todas as mulheres. É todas as mulheres. Todas as mulheres têm que ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Né? Então, isso aqui não é qualificação para ser esposa, né? Então, o irmão é solteiro, quem sabe um dia vai ser presbítero, já sabe escolher a sua esposa. Olha o verso 11. Não, você pode até olhar o verso 11 para ter um referencial, mas o verso 11 não significa que não aponta para esposas dos oficiais. Então, a interpretação que eu adoto, né, é que de fato, elas apontem para as que Paulo chama no capítulo 5 de verdadeiras viúvas. Mulheres que eram separadas. Depois, irmãos, com mais calma, porque não é o nosso objetivo, leiam do capítulo 5 de 1 Timóteo, do verso 3 até o verso 16. Tá ok? Isso aí vale a pena estudar um pouco mais. Bom, deixado claro então quem são os nossos homens, né? E aí nós lembramos assim, por que somente homens e não mulheres? Aí você fala assim, algumas igrejas, e até no meio presbiteriano da IPB, você já tem igrejas, talvez pastores, ou às vezes igrejas contra a vontade dos seus pastores, também existe essa questão, diz assim, por que a gente não ordena diaconisa? E aí a conversa sempre é, ordena diaconisa, né? Aí depois ordena pastora, e depois ordena presbítera e depois ordena pastora. Então o processo sempre é esse. Tá? Por exemplo, a primeira ordenação que aconteceu no mundo, foi na década de 80. E aqui no Brasil, interessante, o Brasil ele está na vanguarda. Enquanto nos países germânicos, as primeiras diaconisas, e aí pastoras, etc. E aí observe bem, os países germânicos, como a Dinamarca, Suécia, Alemanha, Noruega, que o liberalismo teológico chegou primeiro, desde o final do século XVIII, e século XIX o negócio já estava lastrado, e hoje está lá a igreja secularizada, só vieram a ordenar mulheres na década de 60, 1960 e alguma coisa. Então, mesmo o liberalismo teológico só foi quebrar esse paradigma, esse padrão de ordenação, favorecendo o movimento feminista do século XX na década de 60. Curiosamente, no Brasil, na década de 60, a igreja metodista já ordenava presbíteras, né? E a independente, na década de 60, presbiteriana independente, na década de 60, já começou a ordenar diaconisa. Né? Na década de 80, começou a surgir a proposta de ordenar presbítera. Em 2004, a presidente independente aprovou a ordenação de presbítera e 2 anos depois aprovou-se a ordenação de pastora. Então, e aí a porteira abriu e as igrejas pentecostais ou carismáticas, elas já nem entram nessa discussão. Já o pragmatismo, né, já tomou conta e saiu ordenando tudo de uma vez. Mas o critério geralmente porque as mulheres são maioria, porque as mulheres têm mesmo peso de autoridade, porque as mulheres... Sempre são argumentos pragmáticos. A Bíblia nos lembra, a autoridade, ela está no homem. O homem é o cabeça. Tá? Então, tecnicamente, existem 2 termos que definem essa discussão. Um é chamado de igualitarismo, e a outra linha é chamada de complementarismo. Tá? A IPB, oficialmente, ela é complementarista. O que é a tese igualitarista? A tese igualitarista vai dizer o seguinte: Deus criou o homem e a mulher iguais. Ambos têm igualmente autoridade. Ambos podem exercer igualmente as mesmas funções. A diferença é apenas biológica. Tá? Então, isso é o igualitarismo. O complementarismo vai dizer o seguinte: Deus criou o homem e a mulher, essencialmente de igual valor, com funções diferentes. E a autoridade é primazia e direito do homem.
E a mulher, ela então complementa a autoridade do homem. Ela é auxiliadora. Então, por isso que é chamado de complementarismo, tá? Então, a autoridade sempre está no eixo masculino, ok? Então, baseado nisso aí, você tem a autoridade do homem no lar, na igreja e na sociedade. Então, como que nós... Por que que Deus ele estabelece qualificações para que os homens liderem a igreja e por que não poderia ser qualquer um? Aí você fala assim, é homem, né? Então, se já é homem, já pode... Vamos pegar, escolher aqui, não precisa ter critério, indicação, processo. Tem que ter tudo isso, porque a Escritura ela aponta para motivos importantes. A igreja corre o risco de escolher a sua liderança com base nos modelos de liderança seculares. Isso aqui é um grande perigo. Quanto menos zelosa é uma igreja na palavra, mais critérios secularizados ela adota. Para tudo. Não é só na liturgia, é inclusive no processo de escolha de liderança. E aí, quando uma igreja ela não tem força no púlpito, e aí eu fico bem à vontade porque aqui tem, né? Então a gente bem tranquilo. Quando você tem uma igreja que a força não está no púlpito, a autoridade não emana do púlpito por causa da escritura, e os membros não se submetem à escritura, aí os critérios quanto a culto, prática, ética, liderança, administração, planejamento orçamentário, tudo se torna secularizado. Então aí o pragmatismo, né, o critério da chamada relevância pragmática, tal, etc. Então isso torna-se o pivô que começa a mexer na igreja. E aí, obviamente, quando a igreja ela corre o risco de escolher sua liderança com base nos modelos de liderança seculares, se não estiver atenta aos princípios bíblicos, ela será influenciada pelo modelo do mundo, que embora possuindo virtudes, então observe bem, tá no mundo não presta. Não, Deus na sua bondade, na sua providência, e até mesmo para que haja benefício, né, para a própria igreja, Deus faz com que no mundo também manifeste a sua virtude. Nós aprendemos com o ambiente de liderança, por exemplo. Se você pegar assim, a ideia de liderança na sociedade, você tem virtude também. Então vamos dizer assim, o modelo de liderança não cristã é horrível, não presta. Não. Você não pode pegar, usar uma expressão aqui, né? Você não pode pegar o bebê, a banheira e a água e jogar todo mundo fora. Joga só água. Mas nós precisamos discernir isso aí. Então, embora possuindo virtudes, não é necessariamente o padrão de Deus. Por exemplo, quais são alguns critérios que o mundo, a sociedade, as empresas, elas usam como critério de liderança? Formação escolar ou acadêmica. Então, quando você vai se candidatar a uma vaga de emprego, né? Qual é a primeira coisa que eles pedem? Currículo. Experiência. Indicação, o QI, né? Não é consciente de inteligência, não. É quem indicou, né? Quer dizer, esses são critérios para as pessoas. Simpatia, posição social, ou seja, quem que é seu pai? Isso é muito, muito mais forte em cidades do interior. Quem veio do interior sabe, né? De quem que é sua família, né? Para a gente poder ver aqui. E aí o pai fala assim, fulano, estou mandando meu filho aí, dá um emprego para ele, ou abre a porta aí para ele e tal, né? Facilita aí Aqui em São Paulo, cidade grande, isso não é tão comum, mas no interior isso é muito comum. Posição social e etc. Esses são critérios que o mundo usa. Então, embora haja virtude nisso, por exemplo, ninguém está dizendo que tem que ser analfabeto, não precisa estudar. Não, mas nós devemos lembrar que, por exemplo, para ser se o irmão ele for alguém piedoso, que estuda a Bíblia, for dedicado, zeloso, mas ele não tem nem o ensino fundamental completo, ele não vai poder ser presbítero? Né? Eu posso dizer para os irmãos, eu citando o nome, José Rufino de Souza, um dos melhores presbíteros que eu conheço no Brasil, ele é semi-analfabeto. Ele não tem quarta série do primário antigo. E é um excelente presbítero. Agora, com isso, eu não estou advogando que presbíteros não devem estudar e não precisam estudar. Tá? Só que, por exemplo, ele, numa empresa ou em um outro contexto de trabalho, ele já estava descartado por não ter currículo. Simpatia.
tem presbítero que ele é sisudo, né? Tem presbítero que chega assim, a meninada até treme na base. Ah, não, isso aqui não pode porque ele não sabe ser agradável, ele não sorri. Não, mas ele não é apresentador de show de calouro, de stand-up, né? Ele é presbítero. Agora, se ele tem um temperamento mais alegre ou se ele tem um temperamento mais sério, isso não conta como critério de liderança, né? E etc. E essas são características consideradas classificatórias para alguns, né? Deve-se observar que qualquer outra instituição, mesmo que ímpia, seleciona seus líderes sob esses critérios. Não é a igreja dessa forma. O critério da igreja são outros, tá? São outros. Então, observe bem, eu falei que nesses critérios há alguma virtude? Há alguma virtude. Mas nós devemos tomar cuidado de modo que a gente não desclassifique alguém porque ele não tem posição social, ou porque ele não vem de uma família de renome, ou porque ele não tem uma profissão de uma grande renda dentro da igreja, né? Eu conheço igrejas no Brasil que os presbíteros ou são doutores, ou são médicos, ou são engenheiros. O conselho é bem formado, assim, sabe? Então, aí você começa a preocupar, porque assim, qual é o critério que está sendo usado? Não estou dizendo que homens assim não possam ser. Deixe-me fazer entendido. Mas o grande perigo é quando a igreja começa a ter uma visão muito secularizada de liderança e isso absorve a mentalidade de liderança na igreja local. A Escritura exige uma vigilância pessoal que cada oficial deve ter, né? Aos presbíteros, Paulo exorta lá no capítulo 20 de Atos, verso 28, atendei por vós, ou seja, cuidem de vocês mesmos. Outra tradução diz, né? Cuidem de vocês mesmos. O Senhor Jesus diz, lá em Lucas 21, 34, para os seus discípulos, ali para os 12, acautelai-vos por vós mesmos. E Paulo, né, instruindo a Timóteo, capítulo 4, na primeira epístola, verso 16, ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por quê? Porque o cuidado pessoal, do zelo, da qualificação, do bom testemunho, e aí começa, os 4 aqui são solteiros, 5, né? Ok. Então pensem bem, vocês são potencialmente falando, estou falando solteiros aqui porque, calma que eu vou fazer entender a aplicação. Vocês são potencialmente presbíteros ou diáconos a médio e longo prazo, né? Falo médio e longo prazo porque como a igreja que tem homens mais maduros, geralmente a igreja escolhe homens mais maduros para liderarem. Não impede da igreja eleger, mas aí vai o critério, vai a maturidade da igreja, vai vários fatores. Mas o ponto é, os 5 são solteiros, certo? Então, observe bem, qual é o critério de você escolher uma esposa? Ah, ela é bonita, ela é atraente, ela me desperta, ela me alegra os olhos, ela... Tá, ok, não estou dizendo que é errado, né? Vou te perguntar assim, quem aqui dos homens casados que não usou esse critério, mas além destes critérios, virtude, piedade, temor do Senhor, zelo e compromisso com a palavra, bom testemunho, prudência, mulheres que tenham temperança, mulheres que tenham pudor. Por quê? Porque são muito simples. Eu tenho usado sempre uma expressão para orientar jovens quando falar de esposa. Quando você souber o tipo de homem que você quer ser, você vai escolher o tipo de esposa que você quer ter. Tá? Então, como é que você vai escolher uma esposa? Eu quero ser esse tipo de homem aqui. E aí você vai começar a olhar entre as moças, qual delas lhe será auxiliadora para que você seja aquele homem que você quer ser diante de Deus. Ficou claro isso aqui? Ok? Então, assim, primeiro cuidar. Então, começa solteiro. Tá? Começa solteiro. Para que não crie dificuldade na igreja, porque às vezes você encontra dentro da igreja, eu fico bem à vontade para falar que eu não conheço as famílias aqui, né? A não ser desse contato
mínimo que a gente tem domingo, mas eu conheço de ter pastoreado igrejas, de conhecer pastores que falam assim, puxa, lá tem o irmão fulano de tal, virtuoso, gente boa, etc, etc, mas ele não consegue liderar e governar a casa dele. Por quê? Porque a mulher dele quer mandar nele. Porque a mulher dele é encrenqueira, a mulher dele é fofoqueira, a mulher dele é contenciosa, a mulher dele... Aí, você fala assim, o cara tem todas aquelas qualificações, mas a esposa prejudica. Então, nesse aspecto, já falando para os solteiros aqui, pensem nisso. Isso vai trazer alegria para a mãe de vocês, né? Que vai ter uma nora com quem ela vai se alegrar, e potencialmente facilitará o processo futuro, né? Mas vamos lá, dar um outro passo aqui. Por que exigir qualificação moral dos oficiais? As Escrituras expressam com firme clareza que a santidade e maturidade não é algo opcional, tá? Não é assim, se ele for, tudo bem, né? Se ele for, é lucro, se ele não for, ajuda. Não. Samuel Miller, né, que foi um pastor presbiteriano, século XIX, lá, início do século XIX, e ele escreveu um livro que é referência sobre presbítero, tá? Chama a nossa atenção de que, a citação dele, abre aspas, o propósito de se indicar alguém para o ofício de presbítero regente não consiste em prestar homenagem. Então, observe bem. Nós temos um irmão aqui na nossa igreja, que ele trabalha, ele serve, etc, etc. Então, assim, para a gente homenagear, vamos indicar ele para o presbiterato. Não. O ofício de presbítero ou de diácono não é homenagem, é reconhecimento. É um processo de reconhecimento. Nem em lhe dar a oportunidade de figurar como orador nos concílios, ou seja, porque ele foi ordenado presbítero, ele pode participar de reunião de presbitério, né, pode inclusive ser eleito a cargos, né, pode chegar a ser presidente do Supremo Conselho, como nós tivemos o Paulo Breda, né, presidente do Supremo Conselho, e era presbítero, nem em criar o teatro da cerimônia eclesiástica. Consiste, no entanto, em levantar conselheiros e governantes da igreja verdadeiramente consagrados, capazes e fiéis, guias sábios e eficazes, que não sigam apenas ao lado do rebanho na sua jornada, mas vão adiante deles em tudo aquilo que diga respeito ao dever cristão. Então, essa frase dele aqui é fantástica, né? E aí vamos lá. Quais são as qualificações exigidas na palavra para que alguém possa exercer o presbiterato ou diaconato? E aí eu classifiquei em 5 grupos, né? Embora Paulo ali, mais ou menos de forma quase didática, ele separa esses grupos, mas eu procurei ser um pouco mais didático, no sentido de facilitar a sistematização. Então você tem 5 tipos de qualificação, né, para identificar os presbíteros e diáconos, e alguns defeitos que Paulo também diz, não seja isso, tá? Então lá, a primeira qualificação é de cunho pessoal, ou seja, como pessoa. Segundo, aspecto doutrinário. Terceiro, espiritual, ou a ideia de piedade, a ideia de vida consagrada. Quarto, vida familiar, ou qualificação familiar. E quinto, qualificação social, tá? Vamos começar lá. Qualificação doutrinária. Primeiro item, então, é preciso que aqueles que aspiram, desejam ser presbítero, desejam ser diáconos, sejam pessoas que conhecem bem de Bíblia e são firmes e com bom conhecimento doutrinário. Tá? Então, tem que gostar de doutrina, tem que gostar de teologia, tem que gostar de ler a Bíblia e tem que conhecer a Bíblia. Tá? Por quê? Porque é necessário que ele tenha convicção e conhecedor do que ele crê. Não é possível você ter neófitos, que às vezes quando ele está novo convertido, ele devora a Bíblia, né? Ele lê a Bíblia todo dia e tal, e você ter presbíteros ou diáconos e pastores, vergonhosamente, falo pastor porque inclusive pressupõe que ele estudou teologia, né? Que não conhece Bíblia. Isso é uma vergonha. Então, ou não conhece doutrina da igreja. Se você falar sobre confessionalidade, batismo infantil e etc., por quê? Porque os presbíteros, em especial os presbíteros, sobre eles recai essa responsabilidade, mais sobre eles do que os diáconos, embora os diáconos também tenham responsabilidade doutrinária. O texto, inclusive, lá de 1 Timóteo, diz, né, que eles devem ser homens
que têm conhecimento, são experimentados na palavra, né? São homens que têm zelo doutrinário. Verso 9, 1 Timóteo 3, verso 9 diz assim: os diáconos eles têm que conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Conservar o mistério da fé significa que são homens, então os diáconos, diácono não precisa conhecer muito teologia, não, porque eles são apenas na área da misericórdia, da assistência dos necessitados, né, o aspecto mais prático, não precisa conhecer tanto de teoria, de doutrina. Não. O que Paulo diz aqui? Eles têm que conservar o mistério da fé. E aí você tem, por exemplo, Filipe, lá no livro de Atos, que era um pregador do evangelho. Era evangelista. Além de diácono, ele também era evangelista. Ele expunha a palavra. Quando ele chega lá no carro do eunuco lá, e entendes o que lês? Eu falo, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E olha só, o cara era tesoureiro da rainha da região de Candace. Quer dizer, não era um analfabeto, era um cara bem formado. E Filipe pede licença, senta com ele lá na carruagem dele e começa a expor Isaías e interpretar e argumentar exegese e explicar teologia e apontar para Jesus, evangeliza o cara e a graça de Deus toca no coração do eunuco e converte. Mas observe bem, era diácono. Né? Então a gente tem que tomar cuidado e falar assim, não, o diácono não precisa. Precisa, porque muitas vezes, tem essa prática muito comum no nosso meio, diáconos às vezes deixam de ser diáconos, são eleitos presbíteros. E aí você ter presbítero ou diácono que fala assim, eu não batizo criança porque eu não concordo. É complicado isso aí. O diácono ou presbítero fala assim, eu não acredito em doutrina da predestinação. É complicado. Né? Então assim, nós temos que, nesse aspecto, ser homens, não é que ele vai passar a aceitar porque agora vai ser ordenado. Não. Antes, ele já tem que ser alguém que zela, que ama a doutrina da igreja, que estuda, que ensina, né? que é um guardião da doutrina, a começar inclusive no seu lar, para que ele possa também dar testemunho dentro da igreja. Segundo, conserva o mistério da fé, sustém e apega-se à doutrina firmemente, e é um defensor da sã doutrina, porque ele sabe expor a razão da sua fé. É claro, não estou dizendo que é pré-requisito ter pós-doutorado em teologia. Não é isso não, gente. Mas a gente tem que gostar de estudar. Gostar de estar na escola dominical, gostar de ler, gostar de pesquisar, ter curiosidade de saber por que as coisas são assim. Né? E graças a Deus nós temos uma boa teologia. A igreja presbiteriana, como diz outro, deixando a falsa humildade de lado, tá? Depois você edita o que você quiser, mas é a melhor teologia que tem. É a nossa. Digo sem medo de falar assim, é orgulho. Não. Né? Quando você olha o diamante e fala assim, olha, esse aqui é primeiro quilate, né? É a nossa mesmo. Deus tem nos dado, e eu digo isso com temor, porque Deus tem nos dado o privilégio de ter homens, no decorrer de uma sucessão histórica, desde o século XVI, de homens zelosos, piedosos, dedicados à Escritura, homens que têm se humilhado diante do Senhor e que têm sido humilhados pela palavra do Senhor para entender a palavra do Senhor. Então isso é algo fantástico, né? Bom, então a primeira qualificação ela é doutrinária. Então, se você vê, né, quer nessa igreja ou em alguma outra, se você vai para uma igreja e na hora de escolher os candidatos, você sabe que um candidato é alguém que é relapso com a doutrina, ou que discorda da doutrina da igreja, ou é alguém que nem sequer é aluno direito de escola dominical, você fala assim, olha, esse aí não é meu candidato não, eu não vou votar nesse irmão, gosto dele, muita gente boa, é virtuoso nisso, naquilo, mas no aspecto doutrinário, e eu coloquei isso como primeiro porque ele é o mais importante, porque a vida de uma igreja é o compromisso doutrinário dela. Você quando... Aí você fala assim, não, pastor, não, mas o mais importante não são as famílias? As famílias são muito importantes. Mas observe bem, se a doutrina não for o carro-chefe, né? Se você não zela pelo estudo da palavra, daqui a pouco você não tem famílias também. Por quê? Porque, vou dar um exemplo bem simples. Porque daqui a pouco o pastor que não ensina muito doutrina, e os membros que não são de muito estudar a Bíblia,
vão aceitar com muita tranquilidade casamento misto. E aí, já entendeu como é que a coisa vai continuar, né? E aí vai. A sua pergunta vem com a expressão subscrever integralmente. Ok, então assim, a sua pergunta é: o que fazer em situação em que os candidatos ao presbiterato ou diaconato não subscrevem integralmente os nossos padrões de fé, os padrões de Westminster? E aí você tem um problema. O primeiro problema é assim: o pastor instrui, porque você vai encontrar presbíteros, e muitos, que não sabem o que é subscrição confessional. Pelo menos não conhecem a teoria. Eles vão saber assim, não, lá no dia da ordenação tem um juramento que se faz lá, mas aquilo ali é proforme, né? É para poder ficar bonita a cerimônia, né? É só para não chegar lá e botar a mão na cabeça e tá ordenado. Não, a gente faz, responde, mas assim, o cara nem sabe o que ele está sendo, o que de fato, nas implicações, o que está sendo perguntado para ele. Se ele subscreve integralmente, ele não sabe o que é aquilo. O conceito de subscrição integral, o irmão tem quantos anos? Desculpa. 24. O conceito de subscrição integral é um assunto que tem sido estudado de forma mais maciça, mais criteriosa dentro da nossa denominação, eu vou chutar de uns 15 anos para cá. Então, nós estamos com um problema maior do que a gente imagina. Se você rodar em alguns rincões desse Brasil e falar sobre subscrição integral, você vai encontrar presbitérios inteiros em que os pastores não sabem o que é isso. Então, o problema é bem maior. Eu e alguns irmãos têm escrito ou traduzido material sobre subscrição integral, para a gente poder massificar um pouco mais esse conceito dentro da IPB e os nossos irmãos entenderem a importância dessa prática, entender inclusive o que é a prática da subscrição integral. Porque primeiro você tem que entender o conceito, para depois a gente partir para a prática da subscrição integral. Né? Então esse é um assunto que ele não é muito bem conhecido, e louva a Deus porque você tem 24 anos e já entende o assunto, né? E já tem compromisso com ele, mas a gente corre o risco de hoje no Brasil, vou falar pastores, não vou nem presbítero, diácono, porque se os que são responsáveis de serem docentes não estão ensinando, imagina quem não está recebendo. Então a pergunta seria assim: o que fazer quando o assunto não é conhecido? Não é? Porque a sua pergunta, do jeito que foi feita, assim, o que fazer quando os candidatos não subscrevem integralmente? A pergunta é, mas ele conhece o assunto? E conhecendo o assunto, ele rejeita? Bom, se ele rejeita, ele já deveria, por uma questão de critério, né, já ser desclassificado. Porque o que acontece? Subscrição integral significa concordar com todo o sistema de doutrina e todas as declarações doutrinárias. Tá? Então, tem a subscrição ampla. A subscrição ampla diz o seguinte: você aceita o sistema. Então, por exemplo, os padrões de Westminster é presbiteriano e ele é calvinista. Ponto. Mas você não precisa concordar que o Papa é o anticristo. Isso aí é o sistema de subscrição amplo. Porque você adota apenas o sistema, não as declarações. A subscrição integral, ela significa que você adota o sistema e toda e cada declaração doutrinária dos documentos. Então, cada parágrafo e cada declaração em cada parágrafo, você está dizendo, eu concordo com todas elas. Isso é subscrição integral. Ficou claro isso aqui, irmãos? Então, observe bem, aí se o cara, entendendo, conhecendo, sabendo, ele disser assim, eu não aceito, aí, em tese, ele está se desclassificando, porque oficialmente, tanto na CI, a Constituição da Igreja, quanto reconhecidamente por decisão do Supremo Concílio, resposta a um presbitério, eu não sei qual, em 2014 agora, a IPB, respondendo a uma consulta de um presbitério, reafirmou o que está na nossa Constituição, que a ordenação de oficiais, pastores, presbíteros e diáconos, deve ser mediante subscrição integral. Tá, isso aqui é a decisão da Supremo Conselho, tá? Ou melhor, reconhecimento do Supremo Conselho do que a Constituição já declara. O que a gente tem que fazer dentro da estrutura da igreja, mesmo como membro e não sendo oficial, você precisa levantar essas questões.
né? Não, obviamente, no dia da assembleia, que ali não é o momento propício para isso, mas numa visita, numa conversa informal, num estudo de escola dominical, né? Num diálogo, né, que você está tendo com o irmão e fala assim, meu irmão, a nossa igreja, ela diz lá na Constituição, a nossa igreja, conforme reconheceu o Supremo Conselho em 2014, pratica a subscrição integral. O que você acha disso? Aí é apertar o camarada. Porque, detalhe, você não expõe a autoridade do presbítero em público, e aí isso não toma aquela conotação de desrespeito. Segundo, você está em amor falando a verdade, com respeito, e ao mesmo tempo, se você conhece o assunto mais do que ele, e a gente tem que lembrar que o catecismo maior, no comentário lá do quinto mandamento, fala que nós devemos, inclusive, tratar com respeito, mesmo as faltas dos nossos superiores. Né? Então, levá-lo a entender, a estudar, emprestar literatura, tem um material que o pastor Tokashi traduziu aí e tal, lê esse negócio aqui, né, sobre subscrição integral, e aí o processo. Se depois de conhecer, entender, aí o cara bater firme que ele não é, ou que não precisa ser, aí o último argumento é o argumento da consciência. Mas peraí, você jurou na sua ordenação aceitar. Como é que fica esse negócio? Ou a IPB está sendo desonesta em exigir algo que não precisa ser praticado, ou você está sendo desonesto em prometer ser algo que você não quer ser. Então alguém está sendo desonesto. Né? Mas esse é o último argumento, já é um argumento para poder jogar, bater a poeira do pé e ir embora, sabe? Porque aí dá trabalho. Ok? Vamos lá. Próximo ponto, senão a gente não anda aí o nosso tempo. Qualificação espiritual. A palavra diz que eles também têm que ser homens cheios do Espírito Santo. E aí, essa expressão é uma expressão que, infelizmente, por causa do pentecostalismo, se mistificou distorcidamente e muito. Né? A ideia de ser cheio do Espírito Santo é o cara que ele já quase não toca no chão, né? Assim, tá na áurea de santidade, até o jeito de falar é como se fosse de um hip gospel, né? Olha, meu irmão, né? Já viu gente assim? Quem já foi de igreja pentecostal ou bateu o pezinho por lá e graças a Deus não ficou, né? Sabe do que eu tô falando? Eu já botei o pé lá e só que eu só botei e puxei para trás, sabe? Mas assim, você sabe, os caras, eles tinham uma certa fulana, que hoje é apostoliza, né? Né, que vale por 1000 homens, que é da mais antiga, sabe o que eu estou falando? Ela, inclusive, até hoje, quando ela vai pregar na igreja dela, ela não deixa ninguém tocar nela antes do sermão. Não pode tocar nela, porque assim, ela está num poder de unção, numa áurea de santidade, cheia do Espírito Santo, que se alguém tocar, vai causar dano no prejuízo. Então assim, é uns troços, cheira bizarrice. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com isso, gente. Ser cheio do Espírito Santo, a definição eu coloquei de forma bem simples, assim, alguém que é dominado pela palavra do Espírito, ou seja, pela Escritura. Então, a nossa conversa é cheia da palavra, os nossos pensamentos são dominados pela palavra, a nossa convicção, ela é forjada pela palavra, a nossa ética é direcionada pela palavra, os nossos relacionamentos são qualificados pela palavra, né? Os nossos sentimentos, eles são dominados pela palavra, a nossa vontade, ela é exercida pela palavra. Então, assim, quanto mais a palavra, ela está atuando em nós, e não é apenas a palavra, no sentido livro, é a palavra de Deus aplicada, exercida, dinamizada, convencendo-nos da autoridade de Cristo, e quem faz isso é o Espírito Santo. E quando mais, então a ideia de ser cheio do Espírito Santo não é ser cheio da presença, porque ele é onipresente, mas ser cheio da presença, do poder da palavra, que o Espírito. Então, na teologia reformada, palavra e Espírito é um ponto de equilíbrio que, se nós entendermos, a vida ela anda, né? Então, dentro do critério espiritual, você quer conhecer alguém? Olhe como que a palavra atua nela. Como que ela reage à palavra. Ela pode ter um temperamento forte, ela pode ser alguém que
que tem temperamento difícil, mas quando você fala, meu irmão, a palavra diz isso, o leão acalma, né? Ela pode estar ferida, magoada com o outro, mas você fala, olha, mas a Bíblia diz em Mateus 18 que vai você e peça perdão. O indivíduo, ele engole o orgulho, por quê? Porque a palavra é que manda nele. Então isso é ser cheio do Espírito Santo, ok? Segundo, alguém que é irrepreensível, ou seja, alguém em quem não se encontra culpa, tá? Culpa, algo que deforma. A ideia aqui é alguém que não tem deformidade moral. Porque assim, todos nós somos sujeitos a pecar, somos. Todos nós somos sujeitos a sermos repreendidos aqui. Ele falou, meu irmão, não fala isso, né? Ô, meu irmão, não pensa assim. Ô, meu irmão, não senta dessa forma. Ô, meu irmão, não trate assim tal pessoa. Quer dizer, todos nós, o tempo todo nós estamos sendo corrigidos. Ou corrigir de forma direta, assim, ou até numa pregação de sermão, você fala assim, puxa, isso que o pastor falou, o que o pregador falou, apertou meu coração, porque eu sei que eu faço isso e eu estou reprovado pela palavra nisso que a pregação. Ok, então eu não sirvo para ser presbítero? Não. A ideia de irrepreensível significa que em nunca ou em nada vai ser repreendido. Não, a ideia é de que não há deformidade. Tá? A ideia de deformidade é alguém que é marcado por um defeito. E aí o defeito é algo que avulta, né, na pessoa. Então, sem motivo de ser ou para ser acusado. A teologia reformada, se fala o termo santificação, ela é entendida a partir das escrituras, obviamente, em sentidos diferentes. Você tem a santificação posicional e a santificação progressiva. O que é a santificação posicional? Por exemplo, quando a Bíblia fala que nós somos santos em Cristo Jesus, né? Os santos eleitos de Deus, né? Então, a ideia de santos. Então, nós somos santos? Sim e não, né? Já ainda não. Sim, se nós falarmos posicionalmente falando, ou seja, em Cristo, e aí Deus me vê por meio de Cristo. Deus me vê revestido com a justiça de Cristo. Deus me vê pela mediação de Cristo. Então, pelo fato de eu ter sido escolhido em Cristo, ter sido justificado em Cristo, perdoado em Cristo, e agora estou unido posicionalmente em Cristo, porque o Espírito habita em mim, a partir da regeneração, então, em Cristo não há mais culpa. E é por isso que Romanos 8, verso 1 vai dizer, sabemos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, a ideia é assim, nós temos culpa no sentido de merecimento de condenação? Não, porque isso já foi transferido em Cristo Jesus, ou para Cristo Jesus, de forma substitutiva. Todavia, nós ainda estamos num processo de santificação. Aí eu quero chamar de santificação progressiva. A santificação progressiva significa a mortificação do velho homem, que ainda está em nós. E é por isso que Paulo ele menciona lá em Romanos 8, verso 15, que nós temos o Espírito que nos guia, e aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, e clamam Abba, Pai. Mas, se você observar lá no capítulo 8, no mesmo capítulo, verso 23, diz que, no verso 15, diz que nós somos adotados como filhos. Tá? Mas nós recebemos espírito de adoção. No verso 23 do mesmo capítulo, ele vai dizer assim, porque o mundo geme, o espírito geme, e nós também gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção do nosso corpo. Então, esta carne que está sendo mortificada, e é por isso que no capítulo 8, verso 11, ele diz que nós devemos mortificar os feitos da carne. Então, esse processo que é responsabilidade nossa. Cristo, na sua suficiência, ele já nos obteve perfeita salvação. Nada do que fazemos vai somar em 1 milímetro a obra de Cristo. É completa, é suficiente, ela é perfeita. Todavia, a aplicação dessa obra em nós, a obtenção dela é completa, é plena, é perfeita. A aplicação dela é progressiva. Tá? Então, o que Paulo, nesse texto aqui de 1 Timóteo, está falando de ser irrepreensível, ele não está falando da santificação posicional.
que já é completa, já é perfeita. Por exemplo, quando Deus nos vê em Cristo, ele já não nos vê como pecadores. Por isso que ele nos chama de santos. Porque senão ele nos chamaria de pecadores. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus, acusando ou denunciando os nossos pecados, nos repreende, dizendo no que nós pecamos. E aí está apontando para a aplicação da santificação, da justiça de Cristo em nós. E aí a mortificação, que envolve a nossa responsabilidade, a obediência, a dependência da palavra, a submissão da palavra, e etc, etc. Não sei, ficou claro o assunto? Tá joia. Então é nesse sentido, mas a palavra irrepreensível nesse contexto é a ideia de que alguém que não é encontrado com deformidade moral, a ponto de falar assim, ó, vou pegar aqui como é o nome do irmão? Tiago. Falar, ó o Tiago, não, o Tiago não, porque o Tiago ele é muito contencioso. De quando a gente indicar o Tiago para diácono, aí alguém chega no pastor ou na pessoa que está querendo indicar e fala assim, dica não, ele é muito brigão, ele é contencioso, ele encaça encrenca por qualquer coisa. Então assim, observe bem, todos nós aqui temos problema em um momento ou criar contenda? Tem, especialmente quem tem rede social, né? WhatsApp, Facebook, né? Então assim, todo mundo é contencioso, só que o grande problema é quando alguém é deformado por aquela deficiência. Aí, embora qualquer um de nós pode, em um momento ou outro, falar assim, olha, o que você escreveu no seu Facebook, cara, você não podia ter escrito. Ou aquilo que você respondeu pro cara lá, o jeito que você respondeu, cara, ficou ruim, né? Tá, mas olha só, de fato, eu dei uma deslizada. Agora, só exemplo, tá, Thiago? Agora, eu falei assim, quando eu falei assim, o Thiago não, porque ele é contencioso, aí o Vitor fala assim, realmente, olha, eu já vi ele brigando com uns 15 caras na internet de uma vez só, e ele estava errado e brigando. Então, percebeu qual é o problema? O problema não é o pecado, porque nós pecamos todos os tipos de pecados. O grande problema é quando algum determinado pecado ele deforma. Tá? E isso é perigoso. Então, e aí, obviamente, existem pecados que são mais grosseiros, e existem pecados que não são tão grosseiros. Tá? E aí, obviamente, a publicidade, o escândalo pode comprometer a posição de alguém. Ok? Então, pastor, então existe diferença de pecado e graus de pecado? Sim. É só dar uma... não. Desculpa, só com todo. Existe pecado e pecadão. Pecadinho não tem, não. Tá? A Bíblia fala de pecado e pecadão. Pecados mais graves. Tá? E pecados... Tem 3 níveis de pecado. Não tem pecadinho, então, tem pecado, pecadão e pecado imperdoável. Tá? O pecadinho esquece dele, porque não tem pecadinho. Tem pecado, pecadão e pecado imperdoável. Tá? Mas só tranquilizando, imperdoável, só os não eleitos que cometem ele, tá? Não. Os pecadões são pecados graves, que depende, segundo o catecismo maior, depende da relação, depende da circunstância e depende da influência. Deixa eu ser bem rápido isso aqui. Por exemplo, o senhor tem neto? Tem. Quantos anos tem o neto do senhor? Quantos anos? Não, o mais novinho, por favor. 19. Tá, serve o 19. 19 anos já não é menino, mas já é um homem, né? Já é menina, é uma moça, já tá na hora de casar, se não casou, aí, né, já tá olhando para. Aí o que acontece? Vamos lá, aí essa moça, ela desentende com a amiga dela. Chega no senhor e fala, eu desentendi com a menina ali, não gosto dela, não vou com a cara dela. O senhor como crente vai falar assim, minha filha, não faz isso. A gente não pode dizer que não precisa das pessoas, o mundo dá volta. Mas, acima de tudo, por temor a Deus, vai lá, pede perdão. Não quero nem conversa com ela. É pecado. Pecado. Aí vai lá. Ela agora, o senhor chega para conversar com ela e percebe que ela está ficando amargurada. Porque o pecado de inimizade é um negócio que... A amargura é contra atos, mas a amargura é igual veneno. Ele começa a esparramar na pessoa, né? Então, a pessoa, ela tem...
amargura contra um ato, mas o grande problema é quando a amargura faz com que a personalidade dela se torne contaminada. Aí o senhor começa a perceber que a sua neta não está mais só amargurada com a colega, mas ela se tornou uma pessoa amargurada com outras pessoas. Aí o pecado já virou pecadão. Aí o senhor chega, como um bom avô, um homem crente, vai falar assim: ô minha neta, vem cá. O vovô está percebendo que você está ficando uma pessoa muito amarga, respondendo de forma rude, hostil, tal. Aí ela olha para o senhor e fala assim: o senhor não tem nada a ver com a minha vida. Observe bem. O grau do pecado dela mudou para pior. Primeiro, porque agora não foi só um desentendimento, foi um desrespeito de autoridade. Inclusive de alguém que é autoridade de família. Segundo, não foi só um desentendimento, foi uma afronta. O pecado é mais grave. Então, aí, vamos piorar um pouquinho mais. Aí você chega nela e fala assim: não, minha filha, não é assim que você vai me tratar, não. E ela vira um sorriso no seu rosto. Agravou ou não agravou? Então, o pecado ele é mais grave dependendo da circunstância, dependendo da relação e dependendo da multiplicidade. Porque daí os pais dela, ao souber que ela fez isso, eles vão pecar também. Ou a favor do Senhor ou contra o Senhor. Ela vai pecar mais ainda contra os pais dela, a favor deles ou contra eles. Aí, perceberam como é que o abismo vai chamando outro abismo, né? Ficou claro? E ninguém pecou contra o Espírito Santo ainda. Tá, Jó, vamos lá. Terceiro, sensibilidade pastoral. Ele é um atento observador das necessidades dos membros da igreja. Quarto, piedoso, vida de oração e intimidade com Deus. Né? Você vê que realmente alguém que tem o temor do Senhor, que ama Cristo, que realmente ama as coisas do Senhor, ama a igreja de Cristo, é zeloso pelos irmãos em Cristo e etc, etc. Qualificação familiar. Marido de uma só mulher, modelo singular de afeição e fidelidade à sua esposa. Deixa eu só fazer rápido, não vou entrar na contenda por causa do horário e por causa do assunto é complexo e complicado. Marido de uma só mulher tem 3 interpretações. Marido de uma só mulher pode significar fidelidade à esposa, ou seja, ele não é adúltero, tá? Então ele é fiel. Então se ele for adúltero ou tem amante, ou mesmo que ele não tenha amante, mas é alguém que é promíscuo, né? Quer ato consumado, ou só aquele que fica galanteando as moças por aí, é adúltero do mesmo jeito. Jesus falou que olhou com intenção impura, adulterou. Então, olha só. Então, o primeiro termo, a primeira interpretação, que eu estou inclusive optando nesse momento agora, que eu estou desenvolvendo o assunto, é que marido de uma só mulher significa alguém que não é caracteristicamente deformado por uma aparência ou postura adúltera. Tá? Esse é o primeiro entendimento. Segundo entendimento é que ele não é polígamo. Ok? Bom, a gente fala assim, então isso não é um problema pra gente, né? Então, tá, não é polígamo. Bom, aí você fala, depende pra gente quem, porque se você for lá na tribo lá no Acre, em Rondônia, no Amazonas, ou dependendo de alguma outra região indígena, você chega lá, na tribo lá, tem algumas tribos, a cultura dela permite que o homem, ele tenha 2, 3, 4, 5 mulheres. Aí tem uma igreja evangélica lá, o camarada se converte, ele faz o que das mulheres dele? E ele, quando converte, a mulherada dele tudo vai para a igreja. A mulher, os filhos, vão tudo para a igreja. O que você faz na situação dessa? Né? Manda matar as outras mulheres, ele fica sozinho, né? Porque é melhor ficar... Porque separa, aí piora, porque você cria um problema social. Né? A igreja cristã no primeiro século enfrentou esse problema. A igreja cristã. Mas a poligamia era só um problema pagão. Os judeus também, havia judeus polígamos. E esse era um problema. Então, as pessoas falam assim, não, mas a igreja começou só entre os judeus, e aí ali não era problema. Não, tinha problema também, porque você tinha judeus que tinham 2, 3 esposas. E aí o que fazer na situação? Aí o argumento é esse. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Porque esse é o padrão lá. Aí alguém fala assim, mas é Abraão que teve Agar lá, né? E Jacó que teve lá as 2 esposas e 2 concubinas. Bom, a gente tem que lembrar que
a Bíblia aponta e denuncia isso como sendo pecado. E como é que você sabe que era pecado? Porque o pecado trouxe consequência. É só olhar como que a família, os filhos e a coisa. E óbvio que Deus transformou o mal em bem, na sua misericórdia, mas deixando bem claro que o modelo de Deus foi criar um homem e criar uma mulher. Esse é o modelo de Deus. Se Deus fosse polígamo na sua constituição familiar, ele tinha criado Adão, aproveitado, dar uma costelaiada de cá, uma costelaiada de cá e umas 3, 4 mulheres para ele. Deus não fez isso. Foi apenas uma. Né? Mas essa é a segunda interpretação. Tá? Deixa eu só contar uma situação, inclusive, entre o pessoal das novas tribos. O pessoal da nova tribo chegou na região lá em Rondônia, eles evangelizaram, e vários homens da tribo se converteram, e aí chegou o dia do batismo. Só que o problema é que boa parte deles eram, todos eram polígamos. Era parte da cultura. A riqueza e a posição social de um homem era visto a partir de quantas esposas ele tinha e quantos filhos. Então, quanto mais esposa, o cara era mais importante, quanto mais filha, ele significava que ele tinha mais força. Esse era o símbolo de poder, né? Na nossa sociedade, você fala assim, você olha a casa e o carro do cara, né? Ou o olerite dele, né? Então, a gente olha 3 coisas para dizer se um cara, ele é o cara. Casa, carro e olerite. Lá nos índios não. Nessa tribo era quantas esposas e quantos filhos. O critério era outro, mas o ídolo do coração era o mesmo. O que eles fizeram? Batizaram, porque eles creram em Jesus. Eles entenderam que aquela estrutura social era pecaminosa, mas eles não tinham o que fazer, porque vai fazer o quê? Só que aí na hora de organizar os presbíteros e diáconos, eles entenderam a palavra, eles chegaram nos missionários, tinha missionário que queria abrir exceção, sabe? Não, é um problema, não, aí a liderança indígena chegou nos missionários e falou assim, nós vamos pagar o preço de não ter presbíteros e diáconos, até que os nossos meninos se tornem jovens, se tornem homens, nós vamos instruí-los a casar apenas com uma mulher, e eles vão ser presbíteros e os nossos diáconos, para que eles possam obedecer a palavra em ser marido de uma só esposa. Então, como o evangelho, ele muda. Então, não é a nossa cultura que tem que adaptar o evangelho. É o evangelho que muda a nossa cultura. Tá? Mas, esse é o terceiro. E a terceira interpretação, que eu sou simpatizante dela, é de que divorciou, você não pode exercer o oficialato. Então, mas mesmo se for a parte inocente, mesmo por parte inocente, porque o texto não fala se parte inocente ou parte culpada. Mas essa é uma interpretação, tá, irmãos? Eu não sei qual que o pastor Ageu adota, qual que o conselho aqui adota. Eu estou apenas apresentando. Existem 3 interpretações. Uma interpretação diz que marido de uma só mulher significa ser fiel. A segunda significa ser marido de uma única esposa, ou seja, não ser polígamo. E a terceira significa ser marido num só casamento. Ou seja, não pode ser divorciado ou casado pela segunda, terceira vez. Segundo, ainda qualificação familiar. Governe bem os seus filhos e receba o respeito e obediência dos filhos. Tá? Então, os presbíteros, os diáconos têm que saber educar seus filhos para poder ajudar, não educar, mas ajudar, orientar os pais, as mães, na educação dos seus filhos também e obter a obediência deles. Terceiro, governe bem a própria casa. E aí o governar bem a própria casa aponta em 2 direções. A administração financeira e a harmonia no lar. Tá? Em que sentido a administração financeira? Ou seja, necessariamente, hoje nós estamos vivendo num contexto que às vezes a esposa trabalha fora. Então não significa que o marido tem que ganhar mais do que a mulher. A ideia não é essa. A ideia é o seguinte, que ele sabe administrar a casa dele. Ele não é alguém que vive colocando a família em situação vexatória de dívida e etc. Bom, depende, porque assim, já que o Brasil tem a economia instável, então eu não estou deixando bem claro, não é problema de infelicidade administrativa, que qualquer um de nós pode quebrar, ficar desempregado, essa não é a questão é a pessoa que gasta demais,
pessoa que é desorganizada, pessoa que é consumista, pessoa que não sabe administrar as finanças dela. Quer dizer, como é que ela vai ajudar a administrar a igreja, especialmente a parte administrativa da igreja, se nem as finanças dela e os bens dela ela consegue administrar? Então, a igreja tem que ter discernimento. Só que não é só esse tipo de governo que o critério diz. Também a ideia de governo ali é governar também harmonicamente. Então, por exemplo, eu conheci um diácono que os filhos dele, 2 filhos já adultos, com mais de 20 e poucos anos, mais de 25 anos, quando eu os conheci, os 2 não conversavam. Os 2 filhos. E os 2 da igreja, os 2 membros da igreja. E o pai não tratava do assunto, ele não harmonizava o assunto, ele não disciplinava o problema. A ponto de o conselho, infelizmente, e eu era o pastor da igreja, e o conselho, infelizmente, ter que chamar os filhos desse diácono no conselho para tratar, porque ele era omisso. Então, o oficial, o presbítero, o diácono, não pode deixar com que os seus filhos, ou por exemplo, ele tem problema seríssimo com a sogra dele, né? Piada de sogra não se conta por oficial, né? Então, assim, vocês irmãos entenderam, né? Então, assim, a gente tem que ter boa harmonia. Então, a ideia de ter harmonia na casa dele, tá? Esses critérios aqui são, mas o critério de ter filhos, de ter uma única esposa, bom, esse é para quem quer casar, e esse a quem Deus deu o privilégio de ter filhos. Se, por exemplo, casou e Deus não deu o privilégio de ter filhos, a alegria de ter filhos, ok. Então, ele não está reprovado porque ele não teve filhos. Como também quem não casou não está reprovado por não ter esposa, tá? Por não ter esposa porque ainda não casou, ou porque não tem esposa porque acha que ele é celibatário. Eu conheço uns 3 caras que pensou que era celibatário e estão casados, têm filhos, graças, né? Então, depende. A gente tem uma fase da vida que a gente pensa que talvez seja celibatário. Preocupa não que a gente passa essa fase, né? Então passa, graças a Deus. A gente tem que lembrar o seguinte, o casamento, ele amadurece algumas áreas da vida de um homem, porque nós estamos falando que é entre homens, né? De um homem que o solteiro nunca vai amadurecer, tá? Então, aqui eu não estou dizendo que o solteiro está desqualificado por causa disso, não. Estou dizendo que ele não vai ter algumas áreas provadas. Ele não vai ter o exercício de virtudes em algumas áreas, porque ele não tem relação. Tanto que eu falo, às vezes eu falo para um curso de noivo, né? Eu falo assim, você vai, quando casar, você vai cometer pecados que você nunca cometeu, como marido, né? Ela como esposa, você como genro, né? Então, quando você ter filhos, você vai começar a cometer pecados que você não cometia antes, por causa da questão da relação, né? Então, e aí você só vai ter, por exemplo, casais que não têm filhos, né? É comum casais que não têm filhos criticar casais que têm filhos. Não cuida desse menino. Não sabe, quando eu tiver meu filho eu vou sentar a mão. Calma, né? Calma. Vamos ter os filhos primeiro, né? Aí vem os filhos, aí o pessoal fala, se eu soubesse que era assim eu não tinha falado, né, tal. Então assim, aí obviamente, isso não é critério para dizer assim, também não vou impor a barriga, não. Tem jeito. Voltando aqui no assunto, estou usando isso para ilustrar. O fato é o seguinte, a pessoa solteira, ela vai ter algumas áreas da vida que ela vai ser muito madura pela graça de Deus, por causa da palavra e a convicção da palavra. Por exemplo, solteiro, ele sabe que a esposa tem que ser submissa, mas ele não é casado. Quando ele olha para um casado, a esposa sendo insubmissa, desrespeitando, ofendendo o marido em público, tirando a autoridade diante das pessoas e colocando publicamente na situação vexatória, o solteiro não precisa ser casado para olhar e falar assim, isso aí é pecado. Ele sabe porque a palavra diz que aquilo é pecado. Mas ele não tem a experiência de ter que sentar com a esposa dele e falar assim, bem, quando nós tivermos algum desentendimento em público, vamos tomar essa atitude, assim. Quer dizer, ele não tem esse exercício prático do temperamento, da personalidade, do fruto do espírito, porque ele não tem esposa.
Entendeu a situação? Mas isso não desqualifica, porque o que ele precisa saber é o que ele sabe da palavra e o que ele tem convicção da palavra já é autoridade. Tá? Por exemplo, seria muito perigoso uma igreja ter um conselho só de homens solteiros. Acho que todos nós concordaríamos aqui, isso é muito perigoso. Porque a igreja é formada de famílias, de casais, de pais que têm filhos. Então é prudente que não seja assim. Mas a Bíblia, em lugar de um, diz que é proibido que seja assim. Mas é prudente que não seja assim. Né? E por causa da experiência. Bom, qualificação social. Ele precisa ter bom testemunho dos de fora. De fora significa ambiente de trabalho, familiares não crentes, vizinhos, né? E etc. Conhecidos, amigos, colegas de faculdade. Então, bom testemunho dos de fora e dos irmãos em Cristo, de dentro. Então, a gente tem que falar assim, olha, o irmão realmente tem um bom testemunho, etc, etc. Mas a gente procurar saber como que é nos negócios, nos estudos, o vizinho, o que que pensa dele, né, e tal, e etc, etc, etc. Os parentes, a sogra, né? Então, é bom a gente sondar tudo isso aí. Isso aqui é mais tranquilinho, né? Defeitos que devemos evitar. Estou acelerando por causa do nosso horário, irmãos. Não dada ao vinho. A expressão não dada ao vinho é uma tradução que ela não é muito clara, né? Quem que não é para não dar vinho ou o cara que não é para se dar ao vinho, né? A ideia é essa. O vinho está ali, então não é para ele se dar ao vinho. Literalmente, a expressão grega é alguém que não fica se colocando do lado do vinho. Ou seja, ele não é companheiro de vinho, de bebida alcoólica. A ideia é essa. Ele não é companheiro. Então, a ideia de companheiro significa constância. A Bíblia não está proibindo bebida, tá? Deixando bem claro. Eu sou abstêmio, então fico bem à vontade para falar sobre isso. Recomendo abstêmio, sim, você evita muito problema na vida. É pecado beber vinho? Não, não é pecado. Mas é preocupante quando alguém é conhecido por ser alguém que vive elogiando o vinho. Você vai conversar com ele, é vinho. Você vai na casa dele, é vinho. Ele vai fazer alguma festinha, ele é o primeiro que menciona o vinho. Aí você fala assim, peraí, tem alguma coisa errada. Né? Ele está falando de Bíblia, aí você fala assim, porque tem um Chateau de Valais. Rapaz, esse é bom. Eu falei assim, peraí, ele estava falando de Bíblia parecendo um cara morto. Quando mencionou a Bíblia, a alegria assim, surgiu do nada do coração dele. Então, é nesse sentido que o texto diz, não seja alguém que é dado ao vinho, alguém que é companheiro de bebida. Alguém que tem, lembra que eu falei lá? Alguém que é deformado por aquilo. Tá? Então, não é viciado. Não é questão só de ser viciado. Tem gente que não é viciada. Tem gente que, por exemplo, mas eu bebo uma vez por semana. Mas a pergunta é, e quando você vai beber uma vez por semana? Qual é o efeito que aquilo causa em você? Eu só bebo no domingo, né? Na hora do almoço, uma macarronada, uma galinhada, tá? A gente bebe uma tacinha de vinho, tá? Mas qual é a disposição do seu coração quando você faz isso? Então, são coisas que a gente precisa perguntar para poder validar o coração da gente. Segundo, não pode ser irascível. Uma outra tradução traz iracundo, né? Ou seja, a pessoa que encostou, ela tá igual mula coiceira, né? Tá voando o pé no outro. Ofende, alguém que por qualquer motivo briga, ataca, desrespeita. Então, fácil ou rápido em irar-se, explosivamente furioso, facilmente irritável. Não dá, por quê? Porque o presbítero, em especial, o diácono também, obviamente, mas o presbítero é alguém que vai, em muitos momentos, fazer o quê? Harmonizar conflitos. Se ele é alguém que já chega pareando, ou sendo parcial, ou ele já chega ouvindo um e batendo no outro, ele não vai conseguir trazer harmonia. Então, não pode ser da personalidade dele dessa forma. Terceiro, não pode ser espancador ou violento físico. Né? Então, não pode. Então, a gente tem que... mas pastor, a Bíblia não fala que tem que dar umas varadas no filho? Tem. Varada, corrigir, castigo físico, mas não espancar. A diferença. Aí espancar a esposa. Não, aí também já perdeu. Aí é Lei Maria da Penha, né? É disciplina no conselho
E se não mudar, vai Maria da Penha também. Cobiçoso, ou seja, alguém que é ambicioso, materialista. Então, o que o coração dele sente prazer é mais no dinheiro, nas coisas que ele tem, na riqueza que ele tem, do que nas coisas do Senhor. Quinto, soberbo. Né? Ele não pode ser alguém que é orgulhoso, pedante, autossuficiente, alguém que se acha melhor que todo mundo. E aí cria problema. Sexto, inimigo, ele tem que ser inimigo de contendas, né? Ele não pode ser alguém que provoca discussões ou inclinado à polêmica. E não pode ser, por último, neófito, para que não incorra, qual que é o termo? No pecado de Satanás. Tá? Qual é o pecado de Satanás? O orgulho. A inexperiência ou alguém que é novo na fé, ele não está preparado para exercer liderança. Por isso que um homem ele só pode casar quando ele está maduro. Né? Por isso que alguém só pode exercer liderança quando ele está maduro. Ele tem maturidade, conhecimento bíblico, ele é experimentado, é uma palavra que é usada no texto, né? Tanto lá em Tito quanto em Timóteo, ele é experimentado. Ele é alguém que é vivido. Tá? Então, por exemplo, existe possibilidade de, por exemplo, um jovem como Tiago, né? Tiago, tem quantos anos, Tiago? 20. 20 anos ser presbítero? Existe a possibilidade? Existe. Existe. Eu conheço um presbítero, hoje já tem 50 e poucos anos, mas ele foi eleito presbítero com 18 anos de idade. Caso raro. Raro. Mas aos 18 anos de idade ele tinha o respeito dos mais velhos da igreja. Os mais velhos da igreja tratavam ele como homem. Ele tinha postura de homem. Estou dizendo que você não tem, tá? Estou citando esse caso lá desse irmão. Ele tinha postura de homem. A conversa dele, as decisões dele, o trabalho que ele realizava, o modo como ele servia, o modo como ele se relacionava com as moças da igreja, era de um homem. Não era de um rapazinho que ficava lá pensando em videogame, né, e jogando bonézinho em aba reta e tal. Não, era um cara sério, né? Então, e aí o que acontece? Quando ele foi indicado, nenhum dos homens mais velhos se viu ofendido em ele não ter sido indicado e um jovem de 18 anos ser indicado. Mas observe bem, é raro. Mas pastor, mas a palavra presbítero não significa ancião. Sim, literalmente presbíteros, no grego, significa ancião. Mas isso aplicado à palavra no seu sentido etimológico à maturidade física ou biológica, né? Ele é ancião. Mas a ideia neotestamentária de ancião, de presbítero, é de alguém que tenha maturidade espiritual. E isso independe da maturidade biológica ou cronológica. Tá? Ficou claro isso aqui, irmãos? Então, ele não pode ser neófito. Agora, neófito não. Porque, por exemplo, ele pode ter 50, 60 anos, é novo convertido. E aí, neófito na Bíblia não é só novo convertido, é alguém que não amadurece na fé. Lembra lá o que Hebreus fala? Olha, vocês já deveriam estar comendo carne, comida sólida, mas leite vos dei de beber. Porque vocês são como bebês da fé. A pergunta do irmão é, quando o neófito deixa de ser neófito, ou novo na fé, né? Parafraseando. Obviamente a gente sabe que isso depende do Espírito Santo. Em ele despertar, em ele santificar, em ele convencer, em ele mover, em ele despertar e esse camarada, estimulado pela ação do Espírito Santo, crescer na fé. Bom, aí não depende de nós, é o Espírito Santo. Mas o que depende de nós? Falando da nossa responsabilidade. Depende de duas coisas. Primeiro, da igreja oferecer estrutura para isso. E aí, graças a Deus, a Vila Guarani oferece boa estrutura. Boa pregação, bom ensino da palavra, estudo dos catecismos, boa teologia. Tá. Então, você tem, em primeiro lugar, um ambiente saudável que oferece saúde. Mas aí vem em segundo lugar, porque o processo é individual. Aí o jovem, ou o novo convertido, ou o adulto que é novo convertido, ele precisa ser direcionado e ele precisa procurar o que ele precisa aprender. Então você tem novos convertidos, ou você tem pessoas que querem amadurecer na fé, então acompanhar pelo processo discipulado, de orientação, de leitura, de estudo, de conhecimento e assim por diante.
E quanto mais, e aí literalmente é estudar, 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 estudar. Porque você pode falar assim: "Ah, mas pastor, o acúmulo de muito conhecimento não é maturidade". É verdade. Se fosse computador, ia ser o bicho mais maduro do mundo, né? Então, o problema não é esse. A maturidade não é medida pelo muito conhecimento, mas pela aplicação prática desse conhecimento, tá? Então, mas é impossível alguém ter maturidade sem conhecimento. Em contrapartida, para ter maturidade é preciso ter conhecimento. E é por isso que a longevidade, né, os muitos anos, o acúmulo de experiência, o aprendizado através da experiência, faz com que os homens já cabeça branca possam falar assim: olha, nós vamos respeitar os irmãos porque o cabelo branco dele, pelo menos me faz pensar que Deus preservou ele ter mais experiência de vida do que eu, que tenho 42, do que você que tem 20 anos, do que 19, o outro tem 24. Então ele tem que respeitar o seu. Como é o nome do irmão? Irmão Mário. Só que observe bem: talvez você tenha uma outra pessoa, um outro homem, que tenha a mesma idade do seu Mário, mas não tem a maturidade que ele tem. Porque é uma pessoa que não leva a sério as coisas de Deus, não estuda a palavra com zelo, se acomoda com qualquer coisa. Se tem pastor ou pastora aqui, tanto faz. Se lê a Bíblia ou não lê a Bíblia no culto, tanto faz. Quer dizer, aí você fala assim: mas peraí, o cara já não deveria ser um homem maduro? Pode ter até a mesma idade do irmão Mário. Mas se ele não tiver apego, primeiro, conhecimento, convicção e prática da palavra, ele pode falar assim: eu tenho 40 anos de membro de igreja. Me explica batismo infantil. Peraí, eu vou chamar o pastor. Que conversa para chamar o pastor essa? Eu tenho 60 anos de igreja, nunca li a confissão de fé. Peraí, então tem alguma coisa errada, meu irmão. E o breve catecismo? Também não. Eu sei que tem a primeira pergunta que o pastor de vez em quando pergunta lá no mundo. Fora, acho que o breve catecismo de alguns só tem a primeira pergunta, né? Então, não dá. Então, neófito não é só novo convertido. Todo novo convertido é neófito. Mas, infelizmente, você tem pessoas que têm 10, 20, 30, 50, 60 anos de membro de igreja e são neófitos. Porque não amadureceram, não cresceram, nunca deixaram as coisas básicas para progredir para um aprendizado mais substancioso da palavra, né? Bom, encerramos nosso estudo. Lembrando, são qualificações de cunho pessoal, doutrinário, espiritual, familiar e social, e alguns defeitos que nós devemos evitá-los.